Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar a nossa terceira aula do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Lembrando que essa aula pequenininha, ela foi fruto de ela está sendo fruto de uma aula de 3 horas, tá bom? Let's travel together. Ontem nós vimos o quê? Começamos vendo aqui a demonstração. Eu frisei para você o fato de que você tem que entender o que é o crime. O crime se divide em três partes: tipicidade, licitude e culpabilidade. Essa é a existência de um crime. Depois que você tem o crime, aí você verifica se é possível ainda a pessoa ser punida, porque pode ser que o Estado tenha dormido no ponto e o prazo prescricional já se extinguiu, então a punibilidade não existe mais, certo? Beleza? Depois nós frisamos mais uma vez nisso, né? Eu foquei mais uma vez nisso e depois eu já joguei para você aqui a dosimetria da pena. Diz que tem a teoria do crime, tem a extinção da punibilidade e tem a dosimetria da pena. No sistema dosimétrico trifásico do Nelson Hungria, entre a primeira e a segunda fase, o juiz sempre deve ficar vinculado à pena em abstrato, qual seja, aquela prevista pelo legislador. Crime de homicídio, por exemplo, 6 a 20, furto 1 a 4, roubo 4 a 10. Aqui, o juiz está vinculado à pena em abstrato. Na terceira fase, ele até pode passar ou ficar aquém, certo? Depois, nós tratamos, né, mais uma vez reiterando aqui, no mesmo caminho, mas eu mostrei para você de novo a teoria do crime. Aí, após a teoria do crime, tem a extinção da punibilidade, depois você tem aqui a dosimetria da pena, e após a dosimetria da pena, o juiz vai verificar se ele vai conceder os benefícios prisionais para o réu. Será que tem o benefício da substituição da pena, trocar a PPL pela PRD, trocar o regime fechado semiaberto aberto por uma prestação de serviço à comunidade ou uma limitação de final de semana? E aí, isso pode acontecer? Pode, né? Depois que o juiz dosou aqui, é possível que isso ocorra, tanto é que pelas penas, pelo fato das penas serem alternativas, quando o juiz, né, vai conceder a progressão de regime de semiaberto para aberto para o condenado em si, ele não pode estabelecer uma prestação de serviços à comunidade como alternativa ali no caso da progressão de regime, tá? Ou você cumpre o regime aberto ou você presta serviço à comunidade. Tá dentro dessa nossa lógica inicial aqui, é importante você ter isso em mente. Bom, depois, sempre depois, né? Porque antes a gente já viu o que nós estamos vendo, nós temos o seguinte, né? Tentou a substituição? Tentou. Aí você vai para a suspensão da pena, né? Se não for possível a suspensão da pena, aí você cai nos regimes prisionais, fechado, semiaberto e aberto. E aqui, por fim, né? Trocando aqui a comparação entre substituição e suspensão da pena. A substituição é boa porque se você cumprir um tempo, só fica faltando o restante. Na suspensão da pena, não. Você cumpre um tempo, mas não tem nada de restante. Se você fizer merda, na hora que você voltar para cadeia, você vai ter que cumprir integralmente o período. Tá bom? Gente, aqui, tipicidade, né? Conduta. Agora sim eu comecei a aula de direito penal. Se você que está assistindo até agora não se interessou pelo assunto, né, já nem deve estar mais aqui no vídeo, mas se você está ainda, a aula de direito penal começou agora, porque primeiro eu joguei para o aluno o que é o direito penal em si, o que é que cai na primeira fase da OAB. Eu mostrei que das últimas 6 questões caíram 4 questões, estava dentro desse conteúdo aí. Nós visualizamos isso e após, aí a gente entrou na explicação do conteúdo do direito penal em si. Eu estava comentando sobre o dolo, a importância do dolo e da culpa, mostrando que a conduta é sempre uma conduta voluntária, no dolo e na culpa, né? A gente pensa que na conduta culposa, ela é involuntária. Não, ela é voluntária, você anda de bicicleta porque você quer. Agora, o resultado que é involuntário. Condutas involuntárias são convulsões, coação física irresistível, sonambulismo, ato reflexo, isso é conduta involuntária, tá? Mas a conduta voluntária é dolosa ou culposa. O dolo é consciência e vontade. Eu tenho vontade de dirigir, eu tenho vontade de convidar uma pessoa para cometer um crime comigo, mas eu talvez não tenha consciência de que ela tem menos de 18 anos. Se ela tiver menos de 18 anos, eu cometo o crime de corrupção de menores, tá? Então, aí se eu não tiver consciência, eu não respondo pelo crime em si, porque o dolo é isso, é consciência e vontade. Tá? Para você ser responsabilizado criminalmente, eu tenho vontade de ficar com aquele garçom. Você quer ficar com garçom? Quer, tem vontade. Agora, você tem consciência da idade? Porque se tiver menos de 14 aquele garçom, você vai cometer estupro de vulnerável. Mesma coisa aqui. Eu tenho vontade de convidar uma pessoa para cometer um crime comigo. Eu o convido, mas eu sei da idade da pessoa, porque se for menor de 18 anos, eu cometo corrupção de menores. Tá? Eu tenho que saber. Mas se você não souber, se eu não souber, é erro do tipo, né? Se eu não souber, é erro do tipo. Bom, após isso aqui, após essa visualização do dolo, nós vimos a culpa. A culpa é algo que tem que ter previsão legal, baseada numa atitude voluntária, né? Sempre atitude voluntária, conduta voluntária, e com o princípio da confiança, a teoria do homem médio, né? Você passa no sinal verde, quando você passa no sinal verde, você acredita que as pessoas não vão passar no sinal vermelho. Então, se você atropelar alguém, quando você passou no sinal verde, você não vai responder por homicídio culposo ou por lesão corporal culposa, porque você estava dentro da logística do princípio da confiança, dentro da teoria do homem médio, que se espera de um homem médio é que ele não passe no sinal vermelho. Tá? Gente, aqui de novo, conduta dolosa culposa, ação e omissão, os crimes tem de omissão própria, omissão imprópria. Dê exemplos aqui de omissões impróprias, né? No caso, os crimes comissivos por omissão, você tem ali o diretor de um presídio que não comunica às autoridades o fato de que
alguém está sendo torturado ali dentro, ele também pratica o crime de tortura. O policial que vê alguém sendo roubado na frente dele não faz nada, também responderá pelo crime de roubo, tá? Essas são as omissões impróprias. Omissão própria, você tem omissão de socorro e condescendência criminosa, tá? Bom, aqui nós falamos sobre os elementos do tipo. Os elementos do tipo são as palavras escritas no artigo em si. Você tem a tipicidade, a conduta dolosa culposa. Os elementos do tipo são as palavras escritas no artigo em si, tá bem? Então, a conduta típica é quando você faz o que está escrito. Foi o que eu mencionei, mostrando no artigo 158, você empresta dinheiro para alguém e quando você ameaça, né, a pessoa para pegar o dinheiro de volta, você não comete extorsão. Por quê? Porque a vantagem é uma vantagem devida, não é uma vantagem indevida. Certo? Então, nós analisamos a leitura do artigo 158 com esse exemplo aqui em si e foi bem simples para compreender. Aí, quando eu digo para você o seguinte, né? Se você ficar com a pessoa menor de 14 anos, mesmo sem violência, grave ameaça, é uma conduta típica, porque é o que está escrito no tipo penal em si. Agora, nessas idades aqui, acima de 18, entre 14 e 18, somente com meio de violência, grave ameaça. É claro que se acima de 18, igual ou menor de 18, também vai ser com violência, grave ameaça, estupro de vulnerável, estupro, perdão, também com pessoa menor de 14 também será estupro, tá? Sem violência, grave ameaça, abaixo de 14 anos, sem violência, grave ameaça, ainda é estupro, no caso, estupro de vulnerável, mesmo sem violência grave ameaça. Não precisa bater, esmurrar, matar, não. Tá? Já é, mesmo consensual, é estupro de vulnerável. Aí nós temos a tipicidade, conduta, né, dolosa ou culposa, os elementos do tipo, as palavras escritas no artigo em si. Aí você tem a consciência, né? As palavras escritas, você tem que praticar aquilo que está escrito no Código Penal com consciência. A falta da consciência é a falsa percepção da realidade. A falsa percepção da realidade é que você não sabe realmente o que está acontecendo. É aquilo que eu disse. Você que ficou com uma pessoa menor de 14 anos sem saber da idade dela. É a falsa percepção da realidade. Então, os elementos do tipo ali, o menor de 14 não fazia parte da sua consciência. Por não fazer parte da sua consciência, você está em erro do tipo, você não responde pelo crime em si. A mesma coisa acontece quando você quer matar um javali. Você tem desejo de matar um javali, aí você atira num arbusto lá e atrás tem um ser humano. Olha, você tinha desejo de matar um javali, não era um alguém. Esse matar o alguém é um ser humano. Esse ser humano tem que estar na tua consciência de que você está matando ele, senão você não responde pelo crime, tá? Você está em erro do tipo. Lógico que o erro do tipo é a logística aqui da falsa percepção da realidade. O erro do tipo exclui dolo, mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. Tá? Ele permite a punição por culpa se houver previsão legal. O que, que é a culpa? A culpa é quando você age de maneira voluntária, sem desejo de prejudicar bem jurídico alguém, mas acaba prejudicando. Tá? A falsa percepção da realidade também tem que ter um mero cuidado da sua parte aí, porque se você está na caça nacional aos javalis, tem várias pessoas caçando, não é qualquer arbusto que você pode ir atirando, não. Senão você vai responder sim pelo crime de homicídio, no caso, homicídio culposo, porque você não tinha intenção de matar. Bom, eu reiterei aqui, né, os elementos do tipo, quando você tem quando você pratica os elementos do tipo, quando você pratica as elementares sem a consciência, ou seja, com a falsa percepção da realidade, você retira uns elementos do dolo. Se retira um elemento do dolo, sobra, né, a culpa para ser punido se houver previsão legal. Mas, por exemplo, não tem tráfico culposo. Então, se você levou um bolo, um pedaço de bolo para dentro do presídio com um pouco de droga dentro, você até transportou. Você tinha vontade de levar o bolo, mas você não tinha consciência de que tinha droga dentro do bolo. Então, você não vai responder por tráfico culposo porque não tem previsão legal de tráfico culposo. Tá? Aqui foi o exemplo que eu fui comentando sobre isso, né? Ah, tem previsão legal? Não tem. Foi voluntário? Foi. E aqui eu fui comentando para ver quando é que se encaixa a culpa, certo? Você está andando de carro por aí, né? Andando de carro por aí e você atropela alguém e mata. Tem previsão legal de homicídio culposo? Tem. Você dirigiu o carro porque você quis? Sim. Onde você estava andando com o carro? Era normal que a pessoa passasse no sinal vermelho? Não. Então você coloca um X aqui, não vai responder por homicídio culposo. Tá bom? Bom, vamos lá, continuando aqui. Depois do erro do tipo essencial, que é esse que eu comentei, né, sobre a falsa percepção da realidade, ausência de consciência, consequentemente não tendo dolo, nós temos o erro do tipo acidental, berraco de crimes, ictus causai e erro impersonal. Tá? Essas coisinhas todas aqui, o berraco de ictus é o erro na execução. Você mira num homem e acerta uma mulher. A mulher morreu, é feminicídio? Não, é homicídio. Tá? Muito importante isso aqui, o erro na execução. Tá? O aberratio causar é o erro na causa. Você atira para matar alguém, a pessoa, você acredita que ela está morta, você coloca ela no porta-malas do carro, joga ela no rio, ela morre afogada. Vai ser homicídio qualificado 12 a 30 ou homicídio simples 6 a 20? Simples, por quê? A tua intenção era de matar a pessoa somente com os disparos, não afogada. Tá? O erro impersonal é você mata o irmão gêmeo de alguém. Você chega para matar um promotor de justiça na casa dele, é a pena de 12 a 30, homicídio qualificado, e você acaba matando a pessoa que você acha que é a correta, né? Você não errou a pontaria. Você está com a pessoa, olhando para ela, você atirou e matou. Só quero que você saia e você encontre de novo a pessoa. O que que é isso? Isso é erro impersonal, porque você errou a pessoa em si. Você não errou a pontaria nem a execução, tá? Nesse caso, nesse erro impersonal, você também responderá pelo aquilo que você tem vontade. Então, em todos os casos aqui, você responde pela sua intenção, você responde pelo seu desejo. Eu quero matar uma mulher, atirei numa mulher, acertei um homem, respondo por feminicídio. Quero matar uma pessoa de maneira simples, acredito que ela já está morta.
botei fogo na pessoa, ela morreu queimada, não gritou nem nada, vou responder por homicídio simples, não vou responder por ter matado a pessoa queimada. E quero matar um promotor de justiça, matei um arquiteto, vou responder por ter matado o promotor de justiça. Ah, mas era irmão gêmeo dele arquiteto, vou responder por matar o promotor de justiça. Beleza, pessoal, depois eu trouxe aqui a baila, a dosimetria da pena. Essa aulinha de revisão aqui tá ficando grande, hein? Vai ficar pequenininha, não. Depois eu trouxe aqui a dosimetria da pena, né? Mais uma vez reiterando aqui nas três fases, né? Entre a primeira e a segunda fase, o juiz mantém no mínimo legal. Aqui, ó, mantém em 4, depois mantém em 4, né? Mesmo se tiver confissão para atenuar, ele não pode atenuar a pena, ela vai continuar nesse valor aí de 4 anos, não pode ficar abaixo de 4 entre a primeira e a segunda fase, mesmo se existir uma circunstância atenuante. Depois eu frisei aqui os nomes, da importância do que se eleva e do que reduz, tem que saber esses nomes aqui certinhos para ficar certo, né? Não existe eleva a pena, reduz a pena, não. Você tem que falar circunstância desfavorável, agravantes e majorantes, tá? A diferença entre maus antecedentes e reincidência é bem fácil. A diferença é que mau antecedente é aquilo que não é reincidência. Exemplo, o que é reincidência? Reincidência é quando você pratica um novo crime depois que transitou julgado no crime anterior. Olha só, aqui os crimes já tinham acontecido no passado, os processos que foram dando com o passar do tempo. Então, após o trânsito julgado, nota que o C de crime não veio a acontecer depois. Então, a pessoa que ela vier a ser julgada, ela vai ser possuidora somente de maus antecedentes. Ela não será reincidente. O que é reincidência? Reincidência é quando você comete novo crime depois que transitou e julgado um crime anterior. Não é quando você é julgado por um crime que você cometeu no passado depois que transitou e julgado um crime anterior. Certo? Então, se você cometeu vários crimes, 5, 6 crimes ano passado, e nenhum deles transitou em julgado até hoje, você vai ser primário em todos eles. Só que você vai possuir os maus antecedentes, né? Olha só, exemplo de reincidência. Você cometeu os crimes aqui, crime 1, crime 2, foram julgados, só que o crime 3 você cometeu após o trânsito julgado do crime 1. Então, consequentemente, você será reincidente nesse crime 3 aqui. A reincidência, ela eleva a pena na segunda fase da dosimetria, mal antecedente eleva a pena na primeira fase da dosimetria. Comentei que isso acontece quando é crime, né? Quando você comete novo crime depois que transitou em julgado um crime anterior. Crime é diferente de contravenção. Se você voltar a delinquir cometendo uma contravenção, você não será reincidente, tá bom? Você será possuidor de maus antecedentes, mas não de reincidência. Não de reincidência. Enfim, reincidência leva na segunda fase, confissão atenua, as duas se compensam, né? Depois eu expliquei o nexo de causalidade, as concausas absolutamente independentes e as relativamente independentes. Nas concausas absolutamente independentes, você tem a persistência concomitante e a superveniência do ato em si. Eu quero matar você envenenado, coloco veneno na sua bebida e você, depois de beber aquele veneno, cata uma arma e dá um tiro na própria cabeça. Nota que você morreu e eu tentei te matar, mas a causa da sua morte, a efetiva, foi o disparo na sua própria mente, na sua própria cabeça, e não o veneno que você ingeriu por eu ter colocado na sua bebida. Por este motivo, nós com causas absolutamente independentes, não importa o momento que eu coloquei o veneno, né, não importa o momento que eu atirei em você, não importa o que aconteceu, nas com causas absolutamente independentes sempre será tentativa. Nas relativamente dependentes, nos dois primeiros casos, na pré-existência e na concomitância, você responde por consumado. Se eu coloco açúcar no seu café, né, um açúcar que não tem sabor, sabendo que você tem diabetes, a concorrência da sua morte foi o açúcar, mas a causa efetiva da morte foi o diabetes. Eu tendo essa ciência, eu responderei por consumado. Na concomitância também, eu vou atirando em você, enquanto eu atiro, você vai desviando dos tiros, correndo no meio da avenida, e, enfim, você acaba sendo atropelado enquanto eu atirava em você. Então, enquanto eu atirava, é concomitância, eu respondo por consumado. Na superveniência, depende, né, se for normal ou anormal. Eu atiro em você, cheguei na minha casa, você tá com a minha mulher lá, pego e meto bala em você, você sai correndo, os tiros não pegam em você, eu paro de atirar. Você sai correndo, vira ali uma esquina da esquina, não, vira ali o corredor da minha casa e você tropeça na escada, cai e morre. Olha só, é normal correr pela casa, escorrer, cair e morrer? É um pouquinho depois? Não, é anormal. Então, é uma causa que por si só ocasionou o resultado. Rafael, mas não é igual ao caso anterior que você ficou atirando aqui? Não, aqui eu estava atirando, aqui eu já tinha parado de atirar. Certo? Nas concausas relativamente dependentes e supervenientes, quando o resultado por si só ocasionar o resultado, né? Quando o resultado por si só for ocasionado por uma outra causa, o agente responderá por tentativa, não por crime consumado. Tá bom? Bom, eu dei de exemplo aqui, de novo, reiterei mais umas coisinhas, né? Comentei sobre a culpabilidade, o que que é para você ser punido? É imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conta diversa. O que exclui isso é você ter menos de 18 anos, estar em erro de proibição e agir lá em coação moral irresistível ou obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Depois eu frisei um pouquinho sobre a reincidência, disse que é possível você ter o benefício da PPL pela PRD mesmo sendo reincidente, se não for reincidência específica. Suspensão da pena você não tem direito ao benefício se você for reincidente. Aqui tem uma exceçãozinha, né? Salvo se você for condenado ao crime anterior a pena de multa. E também, depois eu vi aqui o regime prisional. A pena, ela vai definir o regime prisional, salvo se você for reincidente, que você ficará no regime fechado. Tá bom, gente? Foi esse trabalho que nós fizemos ontem à noite, tá? Foi bastante coisa, foi bastante coisa.
Essa aulinha acho que ficou meio grande. Ela não é tão didaticamente legal, mas é tudo que nós vimos ontem em 3 horas, né? Aí também é assim que funciona. Vamos que vamos, acho que deu para entender. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, é só você me perguntar aí no próprio comentário e falar, Rafa, eu não entendi tal pedacinho aí. Você pode me ajudar? É claro que eu posso te ajudar. Beleza, gente? Foco, força, fé, fala depois do Sul, do beijo do Marco, tamo junto, tchau.